A palavra Satã traz imagens marcantes como uma figura com chifres segurando um tridente, exércitos de demônios para fazer o que fazem, sugar almas e torturar pecadores após a morte. Honestamente, eu não faço ideia, porque o Satã judaico não faz nenhuma dessas coisas. Na verdade, Satã mal aparece nos textos judaicos. Quando ele surge, não é o que se espera. Mesmo assim, alguns acham que judeus o adoram. Ritual satânico o tempo todo. Eles usam o Talmud como prova, dizendo que está cheio de elementos satânicos. Qual é a verdade? Por que algumas pessoas acreditam que o Talmud tem origem no próprio príncipe das trevas? A palavra hebraica Satan significa se opor ou obstruir, e o papel do Satã, Hazatã, é tentar os humanos a fazer escolhas ruins. Sem sobrecarregar nosso livre-arbítrio, libera as más traduções em inglês da Bíblia hebraica. Chame-o de adversário, que é um ótimo nome para um lutador profissional. No judaísmo, Satã não é um anjo caído nem uma força sobrenatural, ele representa um conceito, a tentação interna de fazer a coisa errada. A ideia de que o adoramos é absurda, e dizer que o Talmud prova essa suposta relação satânica é sinceramente risível. Agora, nesse ponto, você pode estar se perguntando, espera aí, o que é esse Talmud afinal? Bem, a resposta curta é que ele é um livro de debates sobre a melhor forma de observar a lei judaica. E se você está pensando, achei que a lei judaica vinha da Torá, bem, pense assim, se a Torá é a história do judaísmo estabelecendo suas regras básicas, o Talmud é como um manual de instruções dela, um manual de instruções falante, argumentativo e cheio de digressões, que se estende por 63 volumes com muitas e muitas notas de rodapé escritas em uma espécie de taquigrafia em aramaico. A menos que tenha estudado por anos, é incompreensível e misterioso. Milhares de judeus no mundo estudam diariamente o Talmud, uma página densa por vez. E quando terminam todos os 63 volumes, o que leva mais de 7 anos, aliás, eles começam tudo de novo. É o maior e mais esotérico clube do livro do mundo, com centenas de anos de debates sobre as minúcias da lei judaica. Por exemplo, debater exatamente como guardar o Shabat é difícil pensar em algo menos satânico, a menos, é claro, que você tenha alguma bronca com os rabinos. Aí talvez você fique motivado a inventar umas mentiras picantes sobre o livro. Eles passam todo o tempo estudando. Você está entendendo onde quero chegar com isso? Então, quem foi o primeiro a inventar a mentira de que o Talmud é satânico? Esse seria Nicolau Donan. Ele é o vilão da nossa história, o nosso Satã, por assim dizer. Nicolau nasceu na França no fim do século XIII, mas esse nem sempre foi seu nome, pois nasceu judeu. Para ser sincero, Nicolau teve uma vida ainda mais difícil que a maioria dos judeus, sempre desafiando os rabinos e querendo seguir a Bíblia. Eles literalmente diziam, não fazemos isso. Eventualmente, a briga deles ficou tão amarga que a comunidade judaica o excomungou em um espetáculo humilhante diante de toda a congregação. Por mais de uma década, Donan viveu uma vida solitária, um judeu sem comunidade, até que encontrou os franciscanos. Eles estavam procurando convertidos, ele estava procurando vingança. Era a combinação perfeita. Você já deve saber que os judeus não tiveram uma relação acolhedora com a Igreja Católica, que foi uma das principais razões para ser judeu na Europa medieval ser tão difícil. Quando Nick Donan encontrou os franciscanos, as cruzadas já estavam a todo vapor. E um dos seus primeiros atos como novo católico foi incentivar os cruzados. Para dar aos judeus da França uma escolha, converter-se ou morrer, 500 escolheram o batismo, 3.000 foram assassinados. O ativismo anti-judaico de Nick se intensificou em 1238, quando foi a Roma se encontrar com o Papa. Como diz o meme, não se entra facilmente nos aposentos do Papa. Mas Nick tinha um motivo para encontrar o homem mais importante do mundo cristão. Contar a ele sobre o Talmud. Durante séculos, autoridades da igreja analisaram a Bíblia hebraica para entender por que judeus não aceitavam o cristianismo. Por que tantos se apegavam tanto a esse livro misterioso que, para a igreja, parecia estar cheio de passagens que confirmavam as crenças cristãs? Agora, as autoridades da igreja tinham informações privilegiadas de um ex-judeu. Não era a Bíblia que impedia os judeus de se converterem, era o Talmud. Donin chegou a Roma com 35 artigos para provar suas alegações e logo convenceu o Papa de que os judeus tramavam algo ruim.
Ele rapidamente criou políticas anti-judaicas, como ordenar a apreensão de todas as cópias do Talmud para análise. Se as acusações de Donin fossem verdadeiras, cada cópia seria queimada. Lembre-se, a imprensa ainda não havia sido inventada, então levava meses, se não anos, para criar uma única cópia de um único volume do Talmud. Queimar livros nunca é algo bem visto. No século XIII, destruir um livro não era só simbólico, era destruição total. Após destruído, perdia-se para sempre. Levaria décadas para reconstruir novas versões. A Igreja Francesa cumpriu fielmente as ordens do Papa. Os judeus tinham uma escolha: entregar todas as cópias do Talmud ou morrer. Bem, não parece exatamente uma escolha, não é? Mas o rei da França foi além do decreto da igreja e ordenou 4 dos maiores rabinos do país, incluindo o já excomungado Donin, viessem defender o Talmud em um debate público ou, como os historiadores chamam, uma disputa. Podia ser 4 contra 1, mas as chances estavam contra a comunidade judaica porque o adversário deles era Nick Donin. Ele queria sangue. Ele acusou o Talmud de tudo de ruim que existe: blasfêmia, imoralidade, sentimento anticristão. E como os não-judeus mal conseguiam ler latim, muito menos aramaico, eles não tinham como saber quem estava certo. Só viam alguém ao lado acusando uma minoria de tudo o que já suspeitavam. Um ex-judeu confirmava seus preconceitos. Eles sabiam que havia uma razão para os judeus não terem se convertido ao cristianismo. Aqui estava claro como o dia que o Talmud vinha envenenando suas mentes com todo tipo de blasfêmia anticristã. Agora, antes de contar o final totalmente previsível dessa história, quero deixar uma coisa clara. O Talmud é anticristão, pois judeus não são cristãos. Não aceitamos Jesus como Salvador, nem seguimos a teologia cristã. O Talmud, por sua vez, é um livro judaico. Esse é basicamente o alcance da sua chamada blasfêmia, mas Donin selecionou a dedo várias citações sobre diferentes figuras chamadas Jesus, que aliás era um nome muito comum naquela época. Ele distorceu essas citações para alegar que os judeus odeiam cristãos e representam uma ameaça demoníaca à ordem mundial. Você pode imaginar o que ocorreu depois. As autoridades cristãs confiscaram vários textos judaicos e os queimaram em praça pública. 10.000 volumes manuscritos foram destruídos. E isso não encerrou a obsessão antissemita com o Talmud. Agora que as blasfêmias dos judeus haviam sido reveladas, a Igreja Católica investiu consideráveis recursos na censura do Talmud. Eles trouxeram ex-judeus como Donin, dispostos a ajudar a perseguir a comunidade judaica. As coisas seguiram assim por quase 500 anos. Depois pioraram. Você já conheceu pessoas muito dedicadas às suas paixões, como atletas que treinam 6 horas por dia ou músicos que vivem seus instrumentos? Johannes Eisenmenger supera todos eles porque esse cara odiava judeus tanto que fingiu ser um por 19 anos. Para ter acesso aos nossos segredos e expô-los para o mundo, nossos segredos, aliás, não são particularmente interessantes para quem está de fora. Como disse, estudiosos do Talmud discutem detalhes específicos da observância judaica, mas Eisenmenger era determinado. Durante 19 anos como judeu, ele selecionou e compilou cuidadosamente cada passagem dos estudos rabínicos que pudesse ser interpretada negativamente. Ele fez isso, aliás, enquanto vivia com uma esposa judia, criava filhos judeus e seguia a lei judaica. Ao pé da letra, isso é dedicação, isso é dedicação. Após quase 2 décadas vivendo como um judeu piedoso, Eisenmenger revelou sua obra-prima, um texto insano em 2 volumes chamado Judaísmo Desmascarado, que está cheio de más traduções, falta de contexto e loucura geral. Ainda é possível achar partes disso nos cantos mais obscuros da internet. Usado como prova de que os judeus são, bem, insira aqui qualquer adjetivo que quiser: satânicos, blasfemos, malignos. Infelizmente, as ideias de Eisenmenger influenciaram até pessoas improváveis. Alice Walker, autora renomada e ex-esposa de um judeu, é um nome conhecido. É porque ela escreveu o belo romance A Cor Púrpura, que já foi adaptado várias vezes para o teatro e o cinema. Infelizmente, nos últimos anos, Walker virou uma antissemita completa. Voltando seus talentos literários para uma crítica ao Talmud, seu poema "É nosso terrível dever estudar o Talmud" repete. Ela escreve todos os maiores sucessos de Eisenmenger, remixados para o século XXI,
Eu recomendo começar pelo YouTube, onde ela aprendeu que aparentemente os judeus acham que todos os não-judeus deveriam ser nossos escravos. Isso é uma mentira, e que acreditamos que fomos escolhidos para a supremacia nesta terra, isso é uma mentira. Como Eisenmenger, como Donin, como todos os oficiais da igreja daquela época, ela traduz errado, cita errado e entende errado cada parte do livro que afirma conhecer. Então, qual é o antídoto? Como mostramos que o Talmud não é obra de Satanás, na verdade, não convencemos. Não é assim que as teorias da conspiração funcionam. Você precisa querer acreditar nelas, caso contrário, a lógica interna delas desmorona instantaneamente. Tudo o que posso fazer é te dar um pouco mais de contexto para que você possa entender de onde vêm essas teorias da conspiração. Porque o melhor antídoto para a ignorância é a educação, e esse é o verdadeiro objetivo do Talmud.